Eu queria falar com você hoje sobre um tema importante, relevante e que às vezes nós sabemos, nós falamos disso, mas nós não, parece que não pensamos muito, paramos muito para pensar sobre essas questões. Enfim, nós vamos falar um pouco hoje sobre a nova vida da ressurreição. Guarda essa expressão aí, que já já ela vai fazer bastante sentido para você no nosso estudo hoje. A nova vida da ressurreição. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos. Deixa aberto aí e já já eu vou explicar algumas coisas. Mas antes de mais nada, eu gostaria de alertar a igreja com alguns dados preocupantes que eu tenho visto e você também certamente já percebeu essa questão aí. Antes de lermos o texto, eu gostaria de apresentar esses dados preocupantes para você essa manhã. Segundo, diz aí, né, você está vendo que segundo o respeitado estudo, né, do grupo de pesquisa Barna, apenas 9% de todos os adultos que passaram pela experiência da conversão e apenas 2% dos adolescentes já adotaram de fato as práticas ou uma cosmovisão cristã. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, em outras palavras, próximo slide aí, o que quer dizer isso é o seguinte, que a minoria das pessoas que vivem na igreja, elas estão de fato vivendo o cristianismo. Essa é uma discrepância, uma incongruência que existe no meio evangélico em especial. A gente, quando olha esses dados desses grupos, tem pesquisado e tal, a gente vê que nós temos praticamente a mesma incidência de violência doméstica. Quero dizer que no meio chamado evangélico, cristão, há quase, mais ou menos, a mesma incidência de violência doméstica que existe no que nós chamamos de mundo, lá fora, sem ser fora do seio da igreja. A gente tem a mesma taxa, mais ou menos, de divórcios. No Brasil é um pouquinho diferente, nos Estados Unidos, mas a taxa de divórcio é próxima entre cristãos e não cristãos. Nós temos os mesmos padrões egoístas de consumo, o estilo de consumismo, o estilo de utilizar os nossos bens e tal, os valores, muito parecido com o dos chamados não cristãos, né? Os nossos comportamentos viciantes, eles são semelhantes, muito próximos da população em geral. Então, o que está acontecendo? Qual é o problema dessa incoerência tão grande? Porque dia a dia nós estamos vendo as igrejas, de um modo geral, elas crescendo, mais pessoas aparecendo, a igreja cheia, muitas vezes as igrejas cheias, mas com uma vida muito incoerente com a mensagem que a gente ouve, ou que a gente lê nas Escrituras. Então, o que está acontecendo? Por que será que nós estamos com esse tipo de problema? Uma igreja crescente, mas cada dia mais fraca. Uma igreja crescente, mas cada dia menos influente na terra. Uma igreja crescente, mas a cada dia menos relevante, menos significativa nesse mundo. O que é que está acontecendo? Evidentemente que nós temos várias questões que poderíamos falar aqui. Mas uma delas, que é a que eu quero falar com você, é justamente essa questão de não estarmos vivendo ou compreendendo a nova vida
da ressurreição. Essa, eu acho que é um dos fatores importantes que nós precisamos entender. E Paulo, ele trata dessa questão aqui no livro, na carta, né, que ele escreve para os cristãos em Roma. Então, como é viver essa vida da ressurreição? Como que isso acontece? O que seria viver a vida da ressurreição? Nós precisamos aqui rapidamente entender um pouquinho do que é a carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreveu essa carta no ano de 57, 58, mais ou menos, depois de Cristo. E ele escreve essa carta por alguns motivos, e dois deles são primordiais aqui. O primeiro é que o apóstolo Paulo, ele queria que a igreja em Roma o enviasse para os lados mais ocidentais do Império Romano. Ele precisava de apoio material, financeiro, para que ele fosse enviado. Ele queria chegar na Espanha para levar o evangelho, a parte mais ocidental do Império Romano. Então, ele precisava de apoio e tudo, e ele escreve, então, essa carta mostrando o seu evangelho e tal, para que ele tivesse apoio da igreja em Roma. E um outro motivo também, muito importante, que às vezes a gente não percebe, é que a igreja de Roma, primordialmente, a princípio, ela foi fundada, ou ela era tipicamente judaica, de cristãos judeus, né, de judeus convertidos que moravam em Roma e agora adoravam a Jesus. A maioria da igreja era de judeus cristãos. Então eles estavam ali adorando a Deus e tal, e a comunidade judaica dentro de Roma era muito grande, existiam muitos judeus dentro de Roma naquela época. Alguns dizem que em Roma tinha 1 milhão de habitantes, alguns dizem que Roma tinha 50 mil judeus, pelo menos, morando lá. E agora imagina, dentre esses judeus, haviam pessoas que discordavam do cristianismo, haviam pessoas que concordavam. Então os judeus começaram a ter problemas entre eles. Os documentos mostram que eles discutiam muito por causa de um tal Crestus, assim que está nos documentos, mas certamente era por causa de Cristo. Cristo estava trazendo um problema para judeus que aceitavam a Jesus e judeus que achavam que não era por aí o caminho. Então começou a ter muito problema entre judeus em Roma, e o imperador Cláudio, no ano de 49, mandou todo judeu embora, expulsou todos os judeus de Roma, foi todo mundo embora de lá. E aí, quando Cláudio morre, uns 7, 8 anos depois disso, esses judeus voltam para Roma. Mas quando eles voltam, a igreja que era tipicamente judaica, ela agora era uma igreja tipicamente gentia, ou seja, constituída de maioria de pessoas agora não judeus, mas de gentios. E os judeus tinham seus costumes, tinham suas práticas, tinham suas ideias e tal, né? E cultura, e isso deu um choque, deu um conflito na igreja. Então o apóstolo Paulo, e o judeu tinha um preciosismo também muito grande, né? Nós somos raça eleita, a gente é descendente de Abraão. Eles tinham uma tendência de acharem que eles tinham uma bênção a mais do que os gentios. E eles certamente se estranharam. Paulo vai falar disso no capítulo 15, 16 de Romanos. E aí Paulo escreve também essa carta para corrigir esse problema. E aí no capítulo 1 de Romanos, ele vai falar que o gentio é muito pecador e precisa da graça de Deus. Ele vai falar que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo mundo que crê, do judeu e do gentio. Todo mundo igualmente precisa do evangelho. Então, resumindo, ele mostra no capítulo 1 que o judeu é mau, que o gentio é mau, que o gentio é pecador. No capítulo 2, ele mostra que o judeu também é pecador.
que precisa da graça de Deus. Então ele mostra que o gentio é pecador, que o judeu é pecador, e no capítulo 3 ele mostra que todo mundo é, judeu e gentio, farinha do mesmo saco, precisando da graça e da ajuda de Deus. Então ele pergunta, se o judeu é pecador, o gentio é pecador e todo mundo é pecador, qual que é a solução para o problema? No capítulo 4 ele mostra que é a fé. Aí ele vai falar de Abraão, que Abraão foi justificado pela fé. E no capítulo 5 ele vai mostrar que essa fé tem que ser em alguém. E esse alguém é Jesus. Olha lá no capítulo 5, né? Verso 1 fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus. Então, Paulo deixa claro que a solução para o judeu, e a solução para o gentio, e a solução para o pecador que é a humanidade toda, é a fé em Jesus Cristo. É Ele que é a solução. É Ele que vai colocar ordem aonde há desordem. É Ele que vai nos colocar num relacionamento com Deus. E finalmente, e no verso 20 do capítulo 5, ele fala, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, e ele diz, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde era todo mundo pecador, aonde tinha muito pecado, em outras palavras, aonde tinha muito pecado, agora vai ter muita graça. Quanto mais pecado, mais graça de Deus. E aí, ele começa o capítulo 6 mostrando o seguinte, então, já que agora nós somos justificados por Jesus, como é que é a vida com Ele? Como que vai viver? Eu vou ficar do jeito que eu era? O que mudou? Eu só vou mudar de nomenclatura de religião ou de endereço de igreja? O que muda agora? Se eu estou em Cristo, se Ele me justificou, se Ele é o meu Senhor. Paulo já começa a corrigir uma coisa aqui no verso 1, claro, como se um diálogo aqui, né, com alguém imaginário, e ele diz assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele não falou lá no capítulo 5 assim, aonde abundou o pecado, onde teve muito pecado, vai ter muita graça? Então ele já corre e tenta mostrar aqui, que ele não está dizendo assim, se aonde há muito pecado tem muita graça, então vamos pecar bastante, porque quanto mais a gente pecar, mais graça vai ter, né? Ele já corrige isso aqui rapidinho. Ele fala, não estou dizendo isso. Ele fala, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante, e aqui começa com essa exclamação, no versículo 2, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, de forma alguma mesmo. Se nós estamos em Cristo, se nós hoje nos chamamos de cristãos, se nós falamos que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, algo precisa mudar. Mas como? E essa mudança é o que Paulo vai chamar aqui de a nova vida da ressurreição. Como é que é essa nova vida da ressurreição? Olha que legal o verso 2, continua aí, né? Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? É incoerente. Se eu estou em Cristo, eu morri para o pecado. E ele pergunta, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, olha essa expressão em Cristo, ela aparece muito. Paulo usa ela 150 vezes nos seus escritos. Nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte,
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ele está usando aqui a figura do batismo e mostrando que o batismo ele ilustra ou ele demonstra a identificação que nós temos com Jesus. Identificação em quê? Identificação na sua morte e na sua ressurreição. Até aqui é importante a gente entender. Olha só, quando nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor, entregamos as nossas vidas a Cristo, nos tornamos um cristão, e não somente um religioso, e não somente um frequentador da igreja, não somente uma pessoa que está suprindo uma carência social ou emocional num grupo de pessoas legais. Quando é o contrário disso, a gente é cristão mesmo. A Bíblia, ela mostra que nós estamos nos identificando com Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados. E nós morremos com ele para os nossos pecados. Existe uma história muito interessante, onde o Agostinho, teólogo do passado, ele, chamado de Santo Agostinho também, ele, antes de se converter, ele teve uma amante. Ele tinha uma vida diferente, uma vida antiga, a velha vida, que parece que não saiu de muitas pessoas que são chamadas de cristão. Por isso que eu quero falar disso aqui hoje. E aí ele estava andando pela rua já, depois de convertido, e essa amante viu o Agostinho na rua, andando, pelo caminho lá. Então ela saiu atrás dele assim, chamando ele pelo nome, Agostinho, Agostinho, Agostinho. E ele, tranquilo, andando, como se ninguém estivesse falando com ele, como se ele fosse outra pessoa, e tal. Ele, ei, Agostinho, Agostinho. Ele lá, tranquilo, andando, nem como se nada tivesse acontecido. Finalmente ela toca ele, Agostinho, poxa, não é você? Aí ele olhou para ela e falou, Agostinho, Agostinho. Ah, sim, aquele Agostinho, ele já morreu. Ele morreu com Cristo na cruz do Calvário. Aquele Agostinho, ele não existe mais. Passar bem, está morto. Tchau, tchau. E foi embora. Então, essa é a ideia. Nós nos identificamos com Jesus. Se nós falamos que Jesus, ou dissermos que Jesus é o nosso Senhor, nós morremos com Ele. Mas não termina por aí. Jesus também, Ele o quê? Ressuscitou. Não é isso que o texto está dizendo? Ele ressurgiu. Ele venceu a morte. Ele saiu da morte. E para que ele saiu da morte? Então a vida cristã não é assim. Tem muitas pessoas que falam, opa, você agora é um cristão, aceitou a Jesus. Isso aí eu ouvia muito quando eu converti, há anos, bastante tempo atrás, na escola e tal. As pessoas falaram, ih, Daniel, agora você é crente, hein? Batia no meu ombro, agora você é crente, hein? Já era, morreu. Não vai poder fazer mais nada, você não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, não vai poder sair, não vai fazer não sei o quê, e falava esse tipo de coisa, acabou a sua vida. Realmente, em alguns aspectos, essa vida que eles estavam pensando, eu morri, ela não existe mais. Mas Jesus não ficou na morte, Jesus não ficou na morte, não foi aquela coisa sem graça, onde nada é emocionante, nada é empolgante, é uma vida que não tem cinza. Não é isso. Jesus não ficou na morte. O texto diz que ele ressuscitou. Olha só o verso, Como foi ressuscitado, verso 4, perdão.
como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. O que é ressurreição? Ele não ficou na morte, mas ele ressurgiu para uma nova existência. Ele não ficou inativo, a vida não acabou ali. Ele saiu da morte, continuou a viver e viver de uma maneira nova, uma nova existência, um corpo ressurreto, um estilo todo novo, né? Que é o corpo da ressurreição. Então, se nós nos identificamos com Cristo, nós morremos sim para o pecado, nós morremos sim para um estilo velho de vida pecaminoso, sim. Nós não queremos esconder isso de ninguém, porque é o que a Bíblia diz. A gente não quer, uma igreja bíblica, ela não vai esconder isso de ninguém. Sim, você morreu para o pecado. É assim que é receber Jesus, igual ele. Ele morreu pelos pecados, e nós nos identificamos na morte para o pecado. Mas não acaba aí. Nós agora nascemos para uma nova existência, um novo estilo de vida, uma vida totalmente nova, a nova vida da ressurreição. É essa a nova vida. Não é que a gente ressuscitou ainda o corpo, nós vamos ressuscitar ainda. O pastor Rimac orou aqui agora, há poucos minutos, falando dessa realidade, que nós vamos um dia também ressuscitar. Mas Jesus, que foi as primícias, ele já ressuscitou. E nós, de alguma maneira, já experimentamos lampejos, nós já experimentamos, já no presente, esses poderes do mundo vindouro. Nós já experimentamos agora, no presente, o que é a nova vida da ressurreição. Não plenamente, porque ainda vai acontecer, mas nós já desfrutamos da nova vida da ressurreição. O pecado e a morte, hoje, eles exercem influência, mas ele sobre o crente não exerce mais domínio. E se exerce domínio, algo está errado. Talvez não houve conversão, talvez não houve compreensão do Evangelho. E Paulo agora, ele vai dizer isso no verso 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, Paulo está mostrando isso, que a gente tem uma nova vida em Cristo, a nossa vida muda, porque nós nos identificamos com Jesus Cristo. Nós nos identificamos com a sua morte e com a sua ressurreição. Você está aqui hoje em Cristo, se estiver em Cristo, de fato. Se esse é um fato na nossa vida, nós estamos em Cristo para experimentar uma novidade, uma nova vida, uma nova existência, uma nova maneira de ser, uma nova maneira de pensar, uma nova moral, uma nova intelectualidade, uma nova lente para enxergar o mundo. Tudo mudou. E se eu enxergo o mundo de uma maneira diferente, se eu vivo uma nova realidade, eu vou viver uma vida diferente para a glória de Deus. Então Paulo, ele mostra isso. E uma outra coisa que ele mostra para a gente poder viver a vida da ressurreição, é que a nova vida da ressurreição não é uma questão de sensação, não é uma questão de sentimento. Nós temos sentimentos, nós temos emoções, elas são legítimas, inclusive nós as temos na adoração do nosso Deus, porque Ele nos criou sensitivos, emocionais, sem dúvida. Mas muitos de nós temos esperado a mudança na vida cristã, a mudança de comportamento, num culto, numa ocasião onde a emoção, onde a gente vai ter que sentir no coração, onde a gente vai ter que sentir uma coisa diferente. Eu senti uma coisa e mudei. Mas
Embora nós podemos sentir, sim, a presença de Deus e muitas outras coisas, esse texto está mostrando que a mente, ela está extremamente envolvida na adoração a Deus. A mente, a razão, o entendimento, ele está estritamente relacionado com a nossa devoção a Jesus Cristo. A mente, ela está envolvida na adoração a Deus. Paulo fala mais à frente de culto racional e tal. E aqui, ele vai falar, olha, viver a nova vida da ressurreição, nesse texto ele não está falando, você vai sentir um negócio. Ele não está falando isso nessa passagem. Mais uma vez eu digo, emoções faz parte da constituição humana, Deus nos criou assim, e Ele mexe com as nossas emoções, nosso coração. Estou dizendo o contrário disso. Mas ninguém vai ter nova vida, vai viver a nova realidade da ressurreição, a nova vida da ressurreição, dependendo de sentir alguma coisa. Mas de entender algumas, sim. É entender e pôr em prática. E Paulo usa algumas palavras nesse texto que denotam isso. Vamos ver rapidinho essas palavras. No verso 6, ele fala, a primeira vez aí, ele fala, olha só, sabendo, ele não diz sentindo, ele diz sabendo. Vocês vão ter uma nova novidade, uma nova vida da ressurreição, uma nova realidade de vida, sabendo, entendendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, essa palavra, expressão corpo do pecado, não está se referindo só ao corpo, aos membros do corpo aqui. O corpo do pecado está se referindo à totalidade do ser. O ser humano foi todo imerso, envolvido no pecado. Então ele está dizendo que o velho homem, ele foi crucificado lá, morreu lá com Cristo, para que o corpo, o ser do pecado, o pecaminoso, seja destruído, ou não no sentido de aniquilado, mas ele perca força, ele seja ineficaz. Eu morri com Cristo para que o corpo do pecado seja ineficiente. O pecado, ele ainda exerce influência, mas ele não exerce domínio. Então, quando eu me identifico com ele, com Jesus, eu estou realmente destruindo e minimizando, ou deixando ineficaz a força do pecado, e não sirvamos ao pecado como escravos. Olha o que está dizendo. Você sabe o que é o senhor e um escravo? No mundo antigo, um senhor era aquele que era dono, controlava tudo na vida da pessoa. Tudo. O senhor, ele era dono de tudo que aquele escravo tinha, inclusive da vida dele. Se o dono falasse, levanta, ele tinha que levantar. Assenta, ele tinha que assentar. Me sirva, ele tinha que servir. Por qual salário? Nenhum, você é meu escravo. Ele dependia tão somente da benevolência ou não do seu senhor. Então o servo, ele está entregue, ele está dependente, ele está totalmente servil ao seu senhor. Então Paulo disse que agora, o novo homem, na nova vida da ressurreição, o pecado tem influência, sim, Paulo não nega isso aqui ainda, mas ele diz, ele não é mais o seu senhor, você não é escravo mais do pecado, e você não tem que sentir isso, você tem que saber isso, você tem que levantar todas as manhãs para a glória de Deus, e dizer, o pecado é influente, ele existe, eu sou tentado, sim, mas eu estou em Cristo, e eu sei que por causa da minha identidade com Cristo, e a nova vida da ressurreição, pelo poder do seu Espírito, o pecado não tem domínio sobre a minha vida, e eu preciso da graça do Senhor para te servir. Então é saber, não é sentir. Você não vai acordar sentindo, eu estou sentindo que eu não sou escravo.
do pecado. Eu estou sentindo que eu não vou pecar. Não. Você tem que saber com convicção, que o pecado, ele não é mais o senhor do cristão. Ele sabe, ele está consciente. O diabo, a carne e o mundo podem tentar te enganar, te fazer sentir diferente, te fazer imaginar diferente. Mas o fato é que o pecado não exerce domínio. Ele diz no versículo 9, e aqui ele usa um fato histórico para cimentar a ideia de que o crente, quem está em Cristo, tem uma nova vida, uma nova existência, um novo estilo de vida. Desculpe a honestidade, a franqueza, mas eu não acredito que muitas das pessoas, com essa incoerência de vida, eu não acredito que elas compreenderam de fato o Evangelho. Eu acho que tem coisas que precisam ser compreendidas e que não foram. E uma delas é essa. E aqui agora ele vai falar de mais uma coisa. Sabedores de que havendo Cristo ressuscitado. Ele agora está usando um fato histórico, mexendo com sua mente. Entenda, saiba, sabe disso, fica ligado nisso. Sabedores de, verso 9, de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, está falando de Cristo, ele já não morre. Jesus não morre mais, ele vive uma nova existência, totalmente outra. A morte foi vencida. A morte já não tem domínio sobre ele, sobre Jesus. A morte exerceu domínio, a morte e o mal exerceram reinado, até que Cristo o vencesse, ou a vencesse a morte. Então, saibam disso. Morte, mal, pecado é uma realidade, é influente, mas tem alguém que venceu. Tem alguém que a morte já é irrelevante. E se eu quero também que isso seja o mal, o pecado, a morte seja menos influente na minha vida, eu tenho que colar nele, colar nesse que já venceu a morte, é com ele que eu quero estar. Então Paulo usa aqui que Jesus já venceu, saibam, ele está usando um fato histórico, saibam que já alguém venceu a morte, e a morte não tem domínio. Estão lembrando, Jesus morreu em 30 e poucos, ele está falando em 58, então ele está lembrando de um fato. Estão lembrados? Jesus já morreu e venceu a morte, ele estava vivo aqui, andando entre nós, com corpo de glória, numa nova existência. E aí ele fala o verso 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Jesus morreu pelo pecado de uma vez por todas. Mas quanto a viver, Jesus vive para Deus. Ele é Deus. Uma nova existência, não mais para o pecado, não mais para a morte, mas para Deus. Está vendo a mudança? A nova existência? Aí ele vai usar aqui agora mais um verbo, de ideia de entendimento, e um verbo matemático, inclusive. No verso 11 ele diz assim, assim também vocês, os romanos, né? E nós hoje, assim também vós, considerai-vos. Então ele está dizendo assim, a lógica é essa. Esse verbo considerai-vos aqui é matemático, é de lógica, de fazer sentido. Pessoa que para e pensa. Paulo está falando, olha, se você está em Cristo, se identificou com Ele, Ele morreu, você morreu com Ele, Ele ressuscitou, você ressuscita com Ele. Mas o que é ressuscitar? Ressuscitar é viver uma nova existência, é viver diferente do que vivia, é tudo novo, é novidade. Então, considera isso, para e pensa. Você já pode viver uma vida diferente. Então ele fala, assim também vós, considerai-vos mortos
para o pecado, mas vivos para Deus. Entenda, considere, põe na sua mente: para o pecado eu morri, para Deus eu vivo. Pecado, velho homem, existência antiga. Em Cristo, ressurreição, é nova vida, nova existência em todas as áreas da vida. Todas as áreas é nova. Tudo se faz novo. Claro que, mais uma vez eu digo, o pecado é influente, e muito influente. Mas na vida do cristão, ele não é determinante. Não mais. Ele influencia, mas ele não determina. E aí Paulo vai usar mais 3 imperativos aqui da nova vida da ressurreição. Primeiro está no verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Mais uma vez, essa ideia de corpo é a ideia do ser, do ser como um todo. Esse uso dessa palavra é muito comum de ser usado no sentido de o ser todo. Não reine o pecado no seu ser mortal, identificado com a morte. Que o pecado não reine, que ele não seja o Senhor, de maneira que obedeçais às suas paixões. Você não precisa mais deixar que o pecado reine. Mais uma vez eu digo, lutas existem? Sim. Ele tenta ser o senhor, o pecado, o diabo, o mundo, a carne. Ele tenta tomar o domínio e governar? Sim. Nós enfrentamos essas lutas, todos nós, todos cristãos. Mas ele não pode reinar. Ele não é mais o seu senhor. Você não mais precisa se curvar diante dele. Não precisa. Deus tem dado capacidade, o poder do Espírito e tudo mais para que a gente vença. Embora aqui Paulo não tenha falado do Espírito de Deus, ele vai falar já. No capítulo 8, ele fala muito sobre que essa nova vida só é possível pela capacidade, o poder que o Espírito Santo dá. Mas nosso tempo é limitado, mas vamos focar aqui, nesse texto. Então ele diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E aqui mais um imperativo, ordens aqui. Não é sugestão, tá? Se você está em Cristo, aqui é uma ordem. O pecado não reina. Não deixa ele reinar. Não porque você tem força em si, mas você está nele, em Cristo. E aí ele fala, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Então, que o pecado não reine e que você não ofereça o seu corpo ao pecado, os membros do corpo, o seu ser, ao pecado como instrumento de iniquidade. Essa linguagem, apresentar, oferecer o corpo como instrumento, é uma linguagem militar. É como se uma pessoa chegasse diante do tirano, do rei, e apresentasse para ele todas as armas, todo o potencial que ele tem para poder servir no exército daquele tirano, daquele rei, para ele poder batalhar. Então, Paulo está falando, não ofereça as suas armas, o seu ser, não ofereça ao pecado mais. Todo o seu potencial foi já usado para o pecado, para o mal às vezes, ou que não seja tão mal assim, mas separado de Deus. Então ele fala, não ofereça, e ele usa mais um imperativo no verso 13. Não ofereceis os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas agora ele diz, mas oferecei-vos a Deus. Oferece a Deus as suas armas, todo o seu ser, todo o seu potencial, todos os seus membros, toda a sua vida, todo o seu coração, oferece essas armas a Deus. Ele agora é o rei, ele agora controla, oferece, entrega tudo a ele, e ele diz, como ressurretos
dentre os mortos, como se vocês já estivessem ressuscitados, para viver a nova vida da ressurreição. Entrega tudo para Ele, para viver a nova vida da ressurreição. E Ele continua: e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, como armas de justiça, como armas potentes nas mãos do Senhor para a justiça, para a vida justa, para a vida que glorifica a Ele na terra. Agora, para que nós vamos entregar tudo isso nas mãos do Senhor? Para que nós vamos viver a nova vida da ressurreição aqui na terra? Sabe, rapidinho, deixa eu só tentar falar isso aqui. Muitos de nós pensamos que a vida da ressurreição, ela é só futura, lá no futuro. Sim, ela é. Tem esse aspecto. Mas a vida da ressurreição, a nova vida da ressurreição, ela também já é agora. Ela já é no presente. E se você parar para pensar, quando a Bíblia começa, eu falei isso aqui uma vez, eu acho, ela começa com céu e terra, não é isso? Ela começa com céu e terra, Deus governando sobre o céu, sobre a terra que Ele cria, aí entra o pecado no mundo e tal, tudo desajusta. Mas quando a Bíblia termina, lá em Apocalipse, ela termina com o que também? Céu e terra, só que novo céu e nova terra. Peraí, mas eu pensava que era só céu, quando a história terminava comigo no céu. O céu está lá, mas quem está na história também? A terra, só que novo, restaurada. Então, quem vai habitar no novo céu e na nova terra? Quem vai habitar nessa terra restaurada, nova? Quem é? Aqueles que ressuscitaram. Mas que dia que começou a nova vida da ressurreição? Só no novo céu e na nova terra? Não, começa agora, começa já, é daqui para lá. Então, você e eu, se somos cristãos mesmo, servos de Jesus, nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais servos do pecado. Então, o que eu sou na nova vida da ressurreição? Eu sou um agente de transformação do mundo para a glória de Deus. A igreja, o povo de Deus, que de fato é governado por Ele, que vive a nova vida da ressurreição, eles são agentes de transformação da terra. E a gente tem que permear todos os lugares da terra para a glória de Deus e ser um agente de transformação em todos os saberes, na ciência, na política, em todas as áreas. Nós podemos ser uma bênção na terra para a glória de Deus, um agente de transformação, levar a nova vida da ressurreição aonde seus pés forem. Mas nós estamos nos tornando fracos, nós estamos nos tornando irrelevantes, nós estamos nos identificando com o pecado, nós estamos servindo o pecado como escravos, e estamos enchendo em massa, em volume, e diminuindo em influência, em levar uma vida que realmente serve como agente de transformação. Então, quando nós entregarmos, oferecermos todo o seu ser a Deus como instrumento de justiça, quando o pecado não reinar, quando você considerar, entender que morreu com Ele, ressuscitou e tem uma nova existência para a glória dEle, quando tudo isso dominar a sua mente, mesmo se estiver bem convicto, porque, olha, não adianta, a gente é aquilo que a gente pensa, a gente faz o que a gente pensa, o que domina a sua mente. Quando o Evangelho dominar a sua mente, alcançar o seu coração pelo poder do Espírito, e a gente entender essa realidade desse texto, olha o que diz o verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Paulo está falando para uma igreja em Roma. Ele não terá domínio sobre vocês,
porque vocês não estão debaixo da lei, estão debaixo da graça. É pela minha graça, é pelo meu favor. Então, aquela discrepância que existe entre o que a Bíblia diz e entre o que os ditos cristãos estão vivendo, um dos motivos pode ser a má compreensão do que significa a nova vida da ressurreição. Mas a minha oração, por mim, por essa igreja, pela minha comunidade de fé, a minha igreja, a igreja de Jesus, espalhada por esse mundo, a minha oração é que nós, a partir de já, possamos experimentar os poderes do mundo vindouro, que nós possamos experimentar a partir de agora a nova vida da ressurreição. Nós possamos falar para o pecado e tal, que ele não tem domínio sobre nós. E diz, eu sei disso, não tente me enganar. Eu sei que você é influente ainda, você exerce uma influência real ainda nesse mundo, o pecado. Mas você não é determinante mais para mim. Eu me identifiquei com alguém que já venceu a morte, que já venceu o pecado. E sigo alguém que a morte e o pecado já não são problemas para ele. Se não são problemas para ele, também já não é problema para mim. Eu posso, em Cristo, viver a nova vida da ressurreição. Portanto, não reina pecado na minha vida. Eu peco, infelizmente, eu costumo pecar. Eu sofro influência do pecado, infelizmente. Mas domínio, nunca mais. A vida mudou. Ela é nova de verdade. Não é só teoria que está escrito aqui, não. É prática. Eu tenho uma vida nova em Jesus. E essa minha nova vida, ela já é uma preparação, se eu posso dizer assim, do novo céu e da nova terra que é onde vir. Eu já estou antecipando algumas coisas que nós vamos ver por completo lá no futuro. Obrigado, Deus, por eu ser o seu agente na terra. Obrigado, porque o pecado não é mais meu rei, meu dono. Obrigado, muito obrigado. Ele é influente, mas ele não manda mais em mim. E eu sei disso, porque o Senhor morreu e ressuscitou. E eu estou identificado com o Senhor. É por isso que tem batismo, para a igreja toda lembrar que a gente morre para o pecado e nasce para uma nova existência, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você grandemente e que dia a dia a nova vida da ressurreição inunde o seu ser, o meu e esse mundo para a glória de Deus. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos, orar a Deus. Pai Celeste, eu te louvo muito porque a sua palavra é tão preciosa. Sua palavra é tão relevante e magnífica. Nós queremos pedir que este texto que nós conversamos sobre ele possa ser bênção para todos nós. Senhor, nós queremos pedir também que diante desse texto, essas discrepâncias entre o que a Bíblia diz e as nossas vidas possam diminuir, ser amplamente minimizadas hoje. Eu sei que nós às vezes temos lutas, o pecado exerce ainda influência, ele é um inimigo bem real ainda, mas é fato que ele não é mais determinante, ele não exerce mais influência, e daqui a pouco, todos nós que te servimos, vamos abrir os olhos na ressurreição. Nós te louvamos por isso. Mas eu te agradeço também porque, por causa de Jesus, que é as primícias dos que dormem, nós já podemos experimentar na prática da nossa vida a nova vida da ressurreição. O velho homem
ele se foi e nós vivemos uma nova existência em Cristo. Senhor, se alguém aqui hoje precisa entregar-se a Jesus por completo, para poder desfrutar dessa nova vida, dessa nova existência, que essa pessoa tome essa decisão agora, essa noite, essa manhã, de correr para os braços do Senhor. Nós suplicamos a Tua graça e a operosidade do Seu Espírito entre nós. O Senhor é santo, o Senhor é Deus, o Senhor ama a Sua criação, o Senhor prometeu, por causa do Seu amor, de transformar esse lugar em novo céu e nova terra, e novas vidas habitando esse lugar. Deus, por favor, transforme os nossos corações, nos ajude a viver a nova vida da ressurreição. Nós sabemos que é possível, porque a Tua palavra o diz. Em nome de Jesus, amém.